Paz do Senhor. Obrigado por você se conectar comigo por meio dessa live, por meio deste vídeo. Eu sei que você irá sentir o prazer de estar na sombra do Onipotente, porque o que eu vou compartilhar aqui é muito bom para a sua alma, o seu espírito estar crescendo. E a sensação de saber algo novo, por último, é muito triste. A sensação de saber algo novo, por último, é muito ruim. Então se inscreva no canal. Eu sou o pastor Fábio Elias, no canal no YouTube, resumindo, Divinas Razões. Se inscreva lá, você irá receber, eu prometo, de primeira mão, acionando o sininho, os vídeos quando a gente postar. E a sua vida terá um conteúdo e muito bom para a sua alma. Vem comigo, porque agora vamos estar aqui outra vez estudando a continuação de uma live que a gente fez lá no Facebook. Começamos a estudar por lá sobre o testemunho interior, quando o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 14 a 18, ele vai falar sobre esta obra do Espírito Santo na vida dos salvos. Ora, Paulo, neste trecho da carta, fala sobre uma das obras do Espírito Santo na vida dos salvos. E que obra é esta, pastor Fábio? Esta obra é testificar, testemunhar, afirmar com certeza e determinação no nosso interior ou espírito humano regenerado o que ele sabe. Para quê? Para confirmar nossa fé, nossa esperança, para nos levarmos a ser fiel, para nos levarmos a ter certeza, para crescermos. Queridos, se servir a Deus é um desejo que descreve gratidão, temos que entender esta obra do Espírito Santo, pois a obra dele realizada com sucesso na gente torna o que a gente faz para o reino de Deus eficaz. Então, testemunhar do Espírito Santo, querido, começa hoje mais uma vez a ser desenvolvido debaixo desse pensamento. Como saber que esse trabalho do Espírito Santo é importante para a nossa vida? Eu falei que é importante porque é ele, sim, que dá para nós a base, para nós vivermos debaixo da graça de Deus. Essa graça de Deus, ela é uma graça incomparável. Mas mesmo estando nós debaixo da graça, Paulo acreditava numa lei. E ele chama de a lei do Espírito e vida, que estando em nós, gera vida. Mas Paulo não esconde uma outra lei que também existe em nós, que esta gera morte. Amados, aquela que gera morte, muitos de nós ignoramos. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Esta lei que Paulo diz que gera morte, ela está levando muitas pessoas a cada vez mais ficar com a vida toda bagunçada espiritualmente. Porque não entendeu a necessidade dessa lei do Espírito agora. Deve estar dentro de nós. Já basta a lei da mente, a lei moral, a outra lei, lei de Deus, lei do pecado. E diante de todas estas leis, Paulo vai sendo cada vez mais categórico em dizer: reprovados estamos nelas. Reprovados estamos porque não conseguimos fazer certo as coisas. Paulo vai chegar a dizer: miserável homem que eu sou. Então é importante que agora o apóstolo Paulo recebe dentro do seu coração, numa revelação da graça de Deus, a importante lei do Espírito e vida. E essa lei precisa nos levar, querido,
cada vez mais a estarmos diante de Deus e vivermos na graça de Deus. Então, pensando assim, deixa eu compartilhar com você um entendimento muito glorioso do apóstolo Paulo, quando ele acredita que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. E de fato somos. Mas este testemunhar, este falar conosco, este revelar-se a nós, meu Deus, o que isso nos faz compreender durante o dia a dia de nossas vidas? Lembra lá? Foi a primeira razão de eu estar ministrando esta palavra ao seu coração? Eu poderia descrever aqui, amados, que é muito importante para mim, muito importante para nós, vermos agora, debaixo de um temor no nosso coração, o que ocorre no dia a dia da vida do salvo, enquanto ele tem o testemunho do Espírito Santo. Se esse testemunho dá para nós vermos como uma forma de lei que orienta nossas vidas a não errarmos, a não pecarmos, e se isso acontecer, a gente ter quem nos julga, a gente ter quem nos corrige, a gente ter quem avalia as nossas vidas, esse testemunhar então está reforçando algo. E o que está reforçando? Durante o dia a dia da nossa vida, eu poderia aqui colocar diante de você que o Espírito Santo, por meio dessa lei que gera vida em nós, está reforçando a fé na justiça, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Essa lei reforça, esse testemunhar do Espírito Santo reforça em nós a fé na justificação, pois não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em outro vídeo, eu compartilho com mais detalhes o que é estar em Cristo Jesus, com base no que o apóstolo Paulo tem revelado. Mas, amados, eu quero deixar claro para vocês aqui agora que o Senhor, nosso Pai, Ele quer que eu e você entenda que o Espírito Santo ele está testemunhando que Deus é justiça perfeita. E Ele testemunhando que Deus é justiça perfeita, Ele então produz em nós, Ele causa em nós simplesmente algo sério, para nós não ignorarmos o que Jesus já tinha ensinado aos discípulos na bem-aventurança. Jesus disse: bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. O Espírito Santo não quer que isso fique escondido, ignorado, não. A fé na justiça não pode ser por nós ignorada. Uma outra coisa que eu gostaria de anunciar para você também, que é muito importante, amados. O apóstolo São Paulo, numa grandiosa oportunidade, vai procurar mostrar que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para eles. Esse testificar é muito necessário para quem quer viver debaixo da graça de Deus. Pode fulano falar, pode Bertano pular, pode Bertano criticar, mas se a sua fé está na justiça de Deus, não tem nada que te condena. Pare de ficar se sentindo condenado. Não. Por isso é necessário o Espírito Santo testemunhar em nosso coração que somos filhos de Deus. Porque esse Pai é justo. Lembra aquela parábola do filho pródigo? Quando o filho volta para a casa do pai,
o pai está esperando ele e o vê de longe. E vendo-o de longe, já interpreta: é meu filho perdido. E parte em direção ao filho, abraça o filho, dá um beijo no filho. Sabe o que o filho vai falar? Pai, eu pequei contra ti, contra os céus. Pai, eu errei, pai, eu não sei o que, pai. Veja lá que o texto não fala nada. O pai não falou nada de crítica. O pai não ameaçou o filho. O pai não maltratou o filho. O pai não fez nada disso. Porque o pai que está no céu, representado pela parábola, é justo. Você tem se refugiado debaixo da justiça de Deus? Talvez você tenha se refugiado debaixo da sua própria justiça, debaixo da justiça dos homens, debaixo da justiça de igreja, debaixo de justiça de tantos e tantos, mas não tem se refugiado debaixo da justiça de Deus. Por isso o Espírito Santo está testemunhando agora, aí no seu coração: vá buscar refúgio, sim, na justiça de Deus. Ele está testificando agora no seu coração, e que essa palavra te abençoe agora e sempre. Se inscreva no canal. Que Deus te abençoe por ficar comigo até esse instante, até o final. Amigo, irmão, uma grande bênção sobre a sua vida. Esta palavra já está causando. Que Deus te abençoe e até o próximo ponto da grande mensagem. Um abraço.